Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 30 de setembro. Vamos para a nossa quarta aula de gramática. E hoje teremos emprego do hífen, que é esse sinal gráfico que está aí, certo? O hífen é usado para. Então, quando ele é utilizado em pronomes oblíquos átonos, um exemplo, viram-no. Então, aí eu utilizo o hífen. Separar sílabas em prego, utilizo o hífen. E formação de palavras compostas, terça-feira, também utilizo o hífen. E aí a gente vai focar, gente, na utilização do hífen em palavras compostas, tá? Antes, uma dica para redação. Quando a palavra não couber na margem, você chega lá no final da linha, e aí você vai para outra linha e tem que separar a palavra. Na hora de colocar o hífen, que é o tracinho que faz, para separar a palavra, o hífen vai bem no meio da palavra, certo? O jeito correto é o hífen bem no meio da palavra. Então, vamos continuar. Emprega-se o hífen. Quando se emprega o hífen, então? Entre vogais iguais. Exemplo, semi-interno, micro-ondas, anti-inflamatório, contra-atacar, certo? Então, vogais iguais. Observação. Nas formações com os prefixos co, pro, pre e re. Primeiro, deixa eu resumir o que é prefixo. Prefixo, pessoal, é a parte que vem antes da palavra, certo? Ou radical, que é a base da palavra. Mas depois a gente vai ver essa parte em estrutura das palavras, só para vocês terem uma noção. Então, prefixo vem antes da palavra, certo? Então, quando eu tiver algum desses prefixos aqui, ó, co, pro, pre e re, estes são unidos ao segundo elemento. Então, é unida a segunda palavra, mesmo sendo iniciado por vogal. Então, mesmo que eu tenho aqui, ó, duas vogais, quando eu tenho esses prefixos, fica tudo junto, certo? Os demais, separados. Vogais iguais, separados. Só quando tiver esses prefixos aí. Continuando. Quando a palavra seguinte do prefixo é iniciada por H. Então, exemplos. Super-homem, sobre-humano, anti-higiênico, extra-humano, anti-horário, certo? Então, quando a palavra aqui seguinte iniciar por H, eu vou colocar o hífen. Observação, não se usa hífen diante dos prefixos des e in. Então, guardem isso. Prefixos des e in, quando o segundo elemento começar com H, esse H ele some da palavra. Olha lá o exemplo. Ó. Des da harmonia. Aqui teria o H, o harmonia, certo? Só que ele vai sumir, porque eu tenho o prefixo des ou o in. Então, inábil e desumano, certo? Então, quando eu tiver esses dois prefixos, o H ele some e vai escrever tudo junto. Nos outros casos, sempre separado, tá? A não ser com esses dois prefixos aí. Continuando. Em palavras com prefixo mal, quando ligado a um segundo elemento iniciado por vogal, L ou H. Então, exemplos. Mal-estar, mal-humorado, mal-amado, mal-lavado. Ó, observem a lógica aí, ó. Se a palavra mal-estar fosse junto, ia ficar assim, ó, malestar. Ia ficar esquisito, certo? Então, separado. Mal-humorado é com H, então a gente já viu aí em cima que quando iniciar com H é separado. E aqui, quando eu tenho mal-lavado, eu tenho duas consoantes iguais. Quando eu tiver consoantes iguais também, vogais e consoantes, separado. Observação, malgrado, mal visto, mal criado, sem hífen. Por quê? Porque, ó, malgrado, eu não tenho consoante igual, eu não tenho H e eu não tenho vogal. Então, simples, né? Não tem nenhum desses aqui que tá falando aqui na regra. Então, tudo junto. Entre consoantes iguais. Então, acabei de falar, né? Entre consoantes iguais também, separado. Hiperreal, subbibliotecário, subbase, interregional, addigital, superrevista. Observação. Então, tem um detalhe. Formas como abiliano, adizonista, se prendem a nomes próprios estrangeiros. Então, eles são formados de nomes próprios. Então, exemplo, Abbeville, Adilson. Esses aqui
talvez vocês encontrem aí, em alguma prova, juntos, certo? Então, nesses casos de nomes próprios estrangeiros, pode aparecer. Nos outros casos, sempre separado, consoantes iguais sempre separadas, tá? Então, quando tiver um prefixo e a outra palavra composta lá começar com a mesma consoante, vocês coloquem o hífen. Quando o primeiro elemento ou primeira palavra, tá? Termina por vogal, R ou B. E o segundo se inicia por H. Então, quando se inicia por H, que a gente já viu lá em cima também, né? Então, anti-herói, anti-hemorrágico, sub-humano, super-homem, hiper-hidroso. Observação aí. Nos casos que não houver perda do som da vogal final do primeiro elemento, então da vogal final da primeira palavra aqui, ó, carbo, tá? E o segundo elemento começar por H, tem aqui o H, serão usadas as duas formas. Então, quando não perde o som aqui da vogal do primeiro elemento, ou seja, do prefixo aqui, ó. Então, pode usar tanto carboidrato ou junto, carboidrato, certo? Aqui posso usar os dois. Coloquei para vocês terem conhecimento, porque às vezes cai em alguma prova que vocês forem fazer. Coloquei o máximo de exemplos que eu tinha, tá? Em palavras compostas, derivadas de nomes próprios de lugares e nomes geográficos, pelas formas grã e grão, ou ainda naqueles ligados por artigo. Então, exemplos aí, ó. Esses exemplos, tá, pessoal? Que aqui a gente vai ter uma exceção. Belo Horizontino, Sul Africano, Grã-Bretanha com hífen, Passa Quatro com hífen, Entre os Rios com hífen, tá? E a gente tem a observação aí. Esse aí tem que memorizar, não tem uma lógica tão clara igual os outros, tá bom? Então, observação. Os outros nomes geográficos compostos escrevem-se por elementos separados, então com palavras separadas, sem hífen. Exemplos: América do Sul, Cabo Verde, Belo Horizonte, Castelo Branco, certo? Então, depois deem uma olhada, uma lida de novo nos slides para memorizar essas palavras. Devagar vocês vão assimilando, tá bom? E os topônimos são exceções consagradas, Gisele. Mas o que é topônimo? Topônimo também, pessoal, é de origem de nome geográfico, certo? Então, nome geográfico. São exceções consagradas. Por que consagrada? Porque é conhecida assim e vai continuar assim. A palavra já era escrita assim antes do acordo ortográfico, do novo acordo ortográfico, certo? E continua assim. Então, a gente chama de exceções consagradas, não mudou, certo? Então, Guiné-Bissau, Timor-Leste, certo? Gravem essas palavras. Emprega-se hífen para ligar palavras que ocasionalmente se combinam. Então, tenho aí divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. Neste caso aí, pessoal, é pela circunstância. Então, tem o nome dessa divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí, neste caso, eu tenho o hífen. Depois eu tenho o nome da ponte, Rio-Niterói. Aí eu tenho o hífen, tá? Do percurso, Lisboa, Coimbra, Porto. Então, neste caso aí, eu também tenho o hífen, certo? Então, continuando aí. Emprega-se hífen em palavras compostas que o primeiro termo, ou primeira palavra, ou prefixo, tá? Está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Mais para frente a gente vai ver cada uma delas, certo? Então, substantivo. Quando eu tiver um substantivo na primeira palavra aí, no primeiro termo, ou um adjetivo, ou um numeral, que é o caso aqui da segunda-feira, ou um verbo, certo? Então, aí eu separo com o hífen. Então, exemplos aí: anos-luz, decreto-lei, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todos com hífen. Conta-gotas, guarda-chuva, médico-cirurgião, arco-íris, boa-fé. Em palavras compostas que nomeiam espécies zoológicas, ou seja, animais. Ou então, botânicas, nomes de plantas, flores, frutos, raízes e sementes. Então, bem simples: erva doce, couve-flor, bem-te-vi, mico-leão dourado, pimenta do reino, batata inglesa, feijão verde, joão de barro, bem-me-quer.
Mas o mal me quer é junto, tá? Bem me quer é separado pelo hífen, mas o mal me quer é junto. Guardem isso. Em palavras com os prefixos pós, pré e pró, monossílabos tônicos. O que é isso? Quando ele tem a sílaba forte, ele tem um acento, certo? Então, quando tiver o acento, separado. Sem o acento, tudo junto. Então, vamos ver aqui os exemplos. Pós-doutorado, pré-natal, pró-reitor, pós-graduação, pré-datado, pró-europeu. E aí, observação, sem acento, sem hífen. Então, quando eu não tenho acento, quando não for monossílabo tônico, então eu não tenho hífen, tá? Lembre-se disso. Depois, palavras com prefixo ex, dando ideia de condição anterior ou interrupção. Então, ex-marido, ex-aluno, ex-patrão. Tranquilo, né? Bem simples. Em palavras com prefixo soto, vice e sota. Sotomestre, sotoministro, vice-presidente. Então, esse aqui tem que memorizar. Em palavras com os prefixos circun e pan, quando ligados a um segundo elemento iniciado por M, N, H ou vogal. Então, ó, observe os exemplos. Percebe que tem uma lógica aí, ó. Circunnavegação, pan-americano, circunmurado, circun-hospitalar. Então, observe aqui que na palavra circun, ela termina com M e começa aqui com N. Imagina escrever isso tudo junto. Como ia ficar esse M e esse N? Ia ficar estranho, não ia? Então, separado pelo hífen. A regrinha do H a gente já viu, certo? Quando o segundo elemento aqui começar com H separado. A regrinha aqui das consoantes iguais a gente já viu, separado. E o pan-americano, se não tivesse o hífen, ficaria pan-americano. Então, quando tiver o pan, separado. Quando as palavras são compostas pelos sufixos de origem tupi-guarani, açu, que significa grande, guaçu, que significa grande, e mirim, que significa pequeno. Então, capim-açu, sabiá-guaçu, guarda-mirim, amoré-guaçu, anajá-mirim. Tá? Esse aqui tem que memorizar. Quando tiver esses prefixos aí, vocês sabem que tem o hífen. Próxima. Com os prefixos além, aquém, recém e sem. Então, exemplos: além-mar, aquém-fronteira, recém-nascido, sem terra, sem vergonha. Então, com esses prefixos, tem o hífen. Próxima. Em palavras com o prefixo bem, quando ligado a um segundo elemento que possui existência autônoma na língua. Como assim autônoma? Que possui uma existência própria, tá? Independente. Então, vamos ver aqui o exemplo, para vocês entenderem melhor. Então, quando eu digo assim, ó, bem-aventurado, tá vendo que a palavra ela é própria, ela é autônoma, ela é independente? Aqui o aventurado. Depois, bem casado. Então, neste caso, eu coloco o hífen. Agora, vamos ver o detalhe aqui da observação. Em alguns casos, o prefixo bem pode aparecer aglutinado, ou seja, junto ao segundo elemento, quando o significado do termo é alterado. Então, vamos entender, ó. Eu tenho os exemplos aí, bendito, que significa abençoado, e bem-quer, que significa querer muito. Então, vamos ver aqui o exemplo bendito. Se eu fosse escrever separado, eu escreveria bem dito. O dito significa o ato de dizer, né? E o significado dessa palavra é abençoado. Então, quando o significado do termo é alterado, pode ser que venha junto. Sem contar que aqui é escrito com N também, certo? Próxima. Quando o primeiro elemento termina por B ou D. E o segundo elemento começa por R. Então, nos exemplos de ab, ob, sob, sub e ad, tá? Então, termina com B ou D e começa com R. Então, vamos ver os exemplos aqui. Abrupto, ad renal,
ob, rogar, sob, roda, sub, reitor. Então, pessoal, reparem a lógica, ó. Pensem aqui na segunda palavra, por exemplo. Se eu fosse pronunciar ela sem o hífen, ela ia ficar adrenal. Olha a diferença quando eu pronuncio ela com o hífen. Adrenal. Tá vendo? Então, por isso ela tem o hífen, porque se ficasse tudo junto, daria outra pronúncia, outro som, certo? Então, tem a ver com a fonética também das palavras. Observação. A adrenalina, a adrenalite já são exceções consagradas pelo uso. Então, aquele caso que eu comentei com vocês. Por que consagrada? Porque já era assim antes e continuou assim, porque todo mundo já falava assim, certo? Então, não trocou. Vai ser sempre adrenalina junto, certo? Tirando isso, as outras, todas separadas para não trocar aí o som. Serão escritos com hífen os compostos entre cujos elementos há o emprego de apóstrofo. Primeiro, vamos entender o que é o apóstrofo, né? É quando eu elimino alguma letra e coloco o sinal, esse sinalzinho aqui, certo? Então, exemplos aí: cobra d'água, mestre d'armas, olho d'água, tá? Então, quando eu tiver o apóstrofo, esse sinalzinho aqui em cima do D, que não tem o E, né? Aí tem o apóstrofo no lugar, eu coloco o hífen aqui antes, tá? Ó, tá aí de vermelho o hífen. Bem simples esse também. Então, antes, vamos fazer um resumo aí, né? Quando eu coloco o hífen, lembrando que quando eu tiver vogais iguais, coloco o hífen. Quando eu tiver consoante iguais, coloco o hífen. Quando a palavra seguinte for começar por H, coloco o hífen. Nos prefixos pré, pró e pós, com acento, quando ele for tônico. Nas palavras compostas de nomes geográficos, quando o prefixo for substantivo, adjetivo, numeral ou verbo, então quando a primeira palavra lá, o primeiro elemento ou o primeiro termo for substantivo, adjetivo, numeral ou verbo, palavras compostas que nomeiam espécies animais, plantas e frutos, certo? Com o prefixo circo e pan, quando a palavra seguinte iniciar por M, N, H ou vogal, bem tranquilo, né? Porque o M e o N são consoantes iguais, né? O H também, a gente já viu a regra, e a vogal também, então tranquilo. Com o sufixo açu, guaçu e mirim, o sufixo, pessoal, é a palavra que vem depois, prefixo antes, sufixo depois, certo? O que mais? Quando o primeiro elemento termina por B ou D e a palavra seguinte começar com R, para não ficar aquele som estranho que eu disse para vocês. E quando tiver apóstrofo. Então, são esses casos, tá? Continuando aí. Agora, quando o hífen, ele não é utilizado. Então, o hífen não é utilizado em palavras que têm elementos de ligação. Que elemento de ligação? Esse Azinho aqui, esse D aqui, certo? Então, preposição, artigo e as demais. Então, quando tiver elemento de ligação, eu não coloco o hífen, tá? Elas são separadas, tá vendo? Mas não põe o hífen. Exceções. Mais que perfeito, pé de meia, arco da velha, cor de rosa, a queima-roupa. Por quê? São consagradas pelo uso também. Já era assim e vai continuar assim, certo? Essas exceções aí. E aí, observação, detalhe. Se as palavras repetidas não tiverem esse elemento de ligação, então se não tiver esse Azinho, esse D, então teremos que separar com o hífen. Então, tem hífen, certo? Então, quando não tem o elemento de ligação, com hífen. Olha lá, palavra repetida. Pega, pega, corre, corre, blá, 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 reco, reco, lenga, lenga, ping, pong e zigue-zague. Tranquilo, né? Depois, em palavras terminadas em vogal e a outra palavra começa com consoante, exceto RS. Neste caso aqui, pessoal, quando eu não uso o hífen, estão vendo que são diferentes? Ao contrário de quando eu uso, que são iguais. Iguais, separo. Diferentes, fica tudo junto, certo? Então, olha lá, ó. Autopeça, seminovo, anteprojeto, ultramoderno, tá vendo? São diferentes. Aqui tem a vogal e aqui começa com
uma consoante, diferentes, exceto o R e o S. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra começar por R ou S, dobram-se as letras. Por quê? Ó? Se eu juntasse tudo e não dobrasse esse R aí, ia ficar contra a regra, né? O som ia ficar estranho. Para ficar contra a regra, então eu tenho que dobrar, certo? Mesma coisa, antissocial, mini saia, semi-reta, ultrassom, antirreligioso. Se eu dissesse mini saia, ia ficar mini saia, né? Então, por isso que dobra. Nesses casos do RS, dobra por isso, porque quando junta, o som, né, a pronúncia fica alterada, por isso tem que dobrar o R e o S. Bem tranquilo. Quando o prefixo termina em consoante, o segundo elemento começa por vogal. Então, aqui, ó, também são os casos do diferente, olha lá, ó. Então, super interessante, interestadual, hiperativo. Diferentes, tudo junto. Iguais, tem que separar. Quando tiver vogais diferentes, que eu falei até agora. Então, ó, autoescola, tem algumas aqui até meio esquisitas, mas são juntas, tá? Porque são vogais diferentes, ó. Autoescola, coautor, extraescolar, autoajuda, antiaéreo, infraestrutura, semi-analfabeto, ensino-aprendizagem, autoanálise. Vogais diferentes, tudo junto. Em palavras que perderam a noção de composição. Então, exemplos aí. Girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas. Como assim perdeu a noção de composição? Ela tornou uma palavra só. Eu não tenho manda-chuva, manda e chuva. Só que ela perdeu essa noção de duas, certo? Então, eu tenho uma palavra só aí dentro de girassol. Então, neste caso, tudo junto, quando perde a noção de composição. E aí, observação. Quando eu tiver aí a forma verbal para e manda, seguirão separados por hífen. Olha a diferença do paraquedas, que perdeu a noção de composição. Então, gravem isso. Tá? O para-choque, para-lama, para-brisa são separados por hífen. Manda-lua e manda-tudo. Porque aqui eu tenho manda-chuva, tá vendo? Então, manda-chuva, paraquedas, junto. Para-choque, para-lama, para-brisa, manda-lua e manda-tudo, separados pelo hífen. Isso aí depois vocês têm que dar mais uma lida para ir assimilando, tá? E gravando. Em palavras com os prefixos co, re, pre e pro, ainda que o segundo elemento da composição seja iniciado por H. Aí a gente elimina esse H, certo? Então, sempre que tiver esses prefixos aí, como a gente já viu, o H, ele é eliminado, porque o H, quando ele tiver, eu tenho que colocar o hífen. Por isso, ele é eliminado. Então, coadjuvante, coordenador, coabitação, reescrever, proação, resistência, reabilitar. Vocês estão vendo que o pre e o pro, quando ele não tem acento, ele é junto. Quando ele tem acento, ele é separado, tá? Em palavras com os prefixos des e in. Se o segundo elemento for iniciado por H, esta letra desaparece. Então, aquele caso, quando tiver o H, tem o hífen. Como aqui o des e o in tem que ser tudo junto, então o H some da palavra. Então, desabitado, desnecessário, inexpressivo, infeliz, como a gente já tinha visto lá em cima, né? Esses dois. As formas afro, anglo, euro, franco, indo, luso, sino são sem hífen empregados que há uma só etnia. Então, quando eu tenho só uma etnia, reparem isso, tá? Tudo junto. Quando eu tenho duas etnias, mais de uma, eu coloco o hífen. Então, olha lá, afro, só tem uma aqui, né? Descendente. Anglo, falante. Euro, cêntrico. Lusofonia, sinologia. Certo? Então, quando eu tenho uma, tudo junto. Agora, olha o exemplo aqui. Quando eu tenho duas etnias. Quando há mais de uma etnia, escreve com o hífen. Então, afro-brasileiro. Então, aí, eu coloco o hífen. Anglo-saxão. Coloco o hífen. Euro-asiático. Coloco o hífen. Agora, vamos para os exercícios, tá? Eu não sei se vai dar tempo de terminar aí antes de cair
o Zoom, mas se cair a gente volta na sala, tá? Vamos fazendo aqui. Então, assinale a alternativa que contém as palavras corretamente formadas. Vamos analisar cada uma? O bem-vindo. Bem-vindo aí, ele tá correto, porque eu tenho o prefixo bem, certo? Então, separado. Bem-vindo. Pan-americano. Lembra? Quando eu tenho o prefixo pan mais vogal, separo, tá correto. Subbase. Tenho duas consoantes iguais. Quando for iguais, separo, certinho. Pré-escola. Quando eu tenho esse prefixo tônico, né? O pré, eu separo, correto. Então, a gente já achou a resposta correta, mas vamos analisar as outras aí. Pré-histórico. Percebendo que aqui não está acentuado? Então, aí está incorreto. Mal-estar. Tem o prefixo mal e estar aqui, começa com vogal, correto, aqui está correto. Pan-americano, a gente já viu que o correto é com hífen, então aqui está incorreto. Prematuro, só coloco o hífen quando a sílaba aqui for tônica, quando tiver o acento, esse também está incorreto. Depois, na C, autoafirmação, certinho, vogais diferentes, é junto, tá ok. Autocrítica, também é junto, certo? Depois, ex-combatente. O ex aqui teria que ter o hífen, certo? Então, aqui está incorreto. Neolatinas. Aqui está certo também, é junto. Mas tem uma aqui que está errada, então não é a letra C. Depois, pós-graduação. Está correto, né? Aqui tem o pós, que tem o acento, então separado. Antitérmico, também está correto. Mal me quer, lembra que tem a exceção lá do mal me quer, que é tudo junto? Correto. Subaéreo, o subaéreo está incorreto, tá? Ele é tudo junto. Como a gente viu lá em cima, tem até esse exemplo aqui em um dos slides, certo? Agora aí, autocontrole, tá correto, sem hífen, tudo junto. Anticorrosivo, é tudo junto também, aqui diferente, tudo junto, igual separado, lembra? Grão-mestre, quando eu tenho esse prefixo grão aqui, é separado, correto. Aeroespacial, vogais diferentes, seria junto aqui, certo? Então, está incorreto. Então, resposta correta, letra A. Todas têm o hífen aí. Estão formadas corretamente. Próxima. Fez um esforço sobre-humano para vencer o campeonato interregional. Então, como que é o uso correto aí? Pessoal, o uso correto é sobre-humano, porque aqui eu tenho H, quando eu tenho H, separo com hífen. E interregional, quando eu tenho duas consoantes iguais, eu separo também. Iguais, separo, vogais ou consoantes, e quando for diferentes, tudo junto, lembra? Essa é a regra geral. Então, resposta certa aí, letra A, os outros tudo incorreto, certo? Terceiro, uma do Ita aí. Dadas as palavras, então, pão duro, copo de leite e subraça. Aí vai perguntar, olha só, essa pergunta. Constatamos que o uso do hífen é obrigatório. Então, quando? Vamos ver. Pão duro, pessoal. Se. Aí eu tenho uma palavra composta substantivo, o pão, né? O substantivo. Então, pode ser que ele tenha hífen, mas se eu disser o pão está duro, literalmente falando, eu não teria hífen. Então, tem os dois casos. A mesma coisa o copo de leite. Copo de leite, literalmente falando, não tem hífen. Mas se for se referir de uma flor que se chama copo de leite, nesse caso eu teria hífen. Então, tem os dois casos. O único que é a regra obrigatória aí é subraça. Quando eu tenho B e iniciar o R, lembra? Para não ficar subraça, certo? A pronúncia assim, eu separo. Lembra daquela regrinha? Então, o único que é obrigatório é esse subraça. Isso é uma pergunta bem difícil, né? Então, resposta certa aí, apenas na palavra número 3, letra C. A gente ainda tem uns minutinhos. Próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre homônimos e parônimos, tá? Mais uma coisa, eu vou falar mais um pouquinho. Se cair aí a chamada, eu espero que na sala podem entrar para tirar as dúvidas, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho.
Então, pessoal, por que que teve essa mudança na língua portuguesa? A gente tinha de uma forma e aí teve aquele novo acordo ortográfico e mudou um pouco. Por quê, pessoal? Para poder unificar a língua. Exemplo, em Portugal é a mesma língua que aqui no Brasil, né? Só que tinha algumas coisas diferentes, sendo que é uma língua só. Então, para unificar, para ficar parecido, teve esse novo acordo ortográfico, tá? Foi tudo pensado junto e aí teve esse novo acordo ortográfico, certo? Só para vocês entenderem por que que mudou, porque muitas pessoas falam que ficou difícil e tal, mas se a gente começar a entender certinho, não fica tão difícil assim, tá bom? Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Agora eu vou abrir para perguntas de vocês, para as perguntas de vocês, certo? E depois eu mando os exercícios no grupo. Quem tiver dúvida pode me perguntar lá, qualquer dúvida. E para assimilar, agora tem que ler os slides, entender cada caso. Tem alguns que é bem óbvio, certo? Tem outros que vocês vão ter que memorizar mesmo. Ler, reler, certo? Com leitura também ajuda bastante. Então, é isso. Vai cair daqui um minutinho, eu vou esperar só cair. E aí a gente volta na sala. Eu vou interromper aqui e vou voltar na sala, porque só tem mais um minuto, tá bom?